Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Estamos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2 e versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou repetir. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua santa palavra agora será ministrada nesse santo altar, mas que não seja, Senhor, o homem a falar na sua própria sabedoria, mas que seja o Senhor a falar pela boca do homem, que seja o Senhor a trazer as revelações do alto, e que toda a tua igreja, e que todo o teu povo seja, meu Deus, por esta palavra edificado, fortalecido, alimentado, abençoado. Assim, meu Deus, eu peço, em nome de Jesus, amém e amém. E você que crê, aplauda bem forte, bem forte. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento, já olha para quem está ao teu lado e diga, por favor, não converse na hora do culto. Por favor, não atenda o celular, não olhe para o WhatsApp ou para qualquer outra rede social. Agora você só está para o Senhor. Amém? Amados irmãos, nós estamos hoje trazendo a segunda de 3 mensagens falando acerca dos grandes, ou pelo menos os 3 grandes adversários que temos. Na quarta-feira passada falamos acerca do primeiro adversário, que é a carne, a natureza pecaminosa do homem. Hoje falaremos do segundo adversário, o mundo, ou seja, os prazeres desta vida. Na próxima quarta-feira iremos falar acerca do adversário chamado Satanás, o inimigo das nossas almas. E o que eu quero dizer aos meus irmãos é o seguinte: esse adversário, o mundo, os prazeres desta vida, tem conseguido esfriar e até afastar muitas pessoas dos caminhos do Senhor. Eu tenho visto nos dias de hoje muitos servos de Deus esfriando na fé e até se afastando dos caminhos do Senhor, tão somente porque estão sendo vencidos por esse adversário chamado mundo. Mas estando eu lendo a palavra de Deus ontem, meditando acerca deste assunto, o Senhor me mostrou que não é apenas hoje que isto acontece, mas no passado isso já acontecia muito. Inclusive, grandes homens de Deus, grandes servos do Senhor, chegaram a se afastar dos caminhos do Senhor, porque foram vencidos por esse adversário chamado mundo. E aqui eu trago o exemplo de um desses, que era um homem fervoroso, fazia a obra de Deus, era discípulo de um dos maiores pregadores, o apóstolo Paulo. Este era Demas, um grande homem de Deus, um discípulo do apóstolo Paulo. Este homem, ele fazia a obra de Deus lado a lado com o apóstolo Paulo. Que honra! Imagina só, uma pessoa para estar lado a lado com o apóstolo Paulo, fazendo as viagens, as missões, fazendo a obra. Não era qualquer um, porque o apóstolo Paulo
exigente como era, zeloso como era, não aceitaria qualquer um ao lado dele fazendo a obra. Então esse homem chamado Demas, de fato, era um homem fervoroso, era um homem que vivia na fé. Só que na velhice do apóstolo Paulo, este homem, ele foi vencido pelo mundo. Nós vamos ver no texto sagrado que este homem chamado Demas abandonou, desprezou o apóstolo Paulo. Já na sua velhice, quando mais precisava de pessoas ao seu lado para lhe ajudar, ficou só. Porque este homem chamado Demas, que era o discípulo do apóstolo Paulo, ele simplesmente se apaixonou pelos prazeres desta vida e desprezou o seu mestre, o seu senhor, o seu professor, que era o apóstolo Paulo. Eu quero que você venha comigo rapidinho, você vai vir comigo na segunda carta a Timóteo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele mandando um recado para Timóteo, pedindo que Timóteo viesse ter com ele urgentemente, porque esse Demas, que estava ao seu lado, lhe ajudando nas missões, na obra, lhe abandonou, lhe desprezou, e ele diz o motivo. 2 Timóteo capítulo 4, nós vimos o apóstolo Paulo falando no versículo 9, da seguinte forma, observe isso: procura vir ter comigo depressa. Isto era o apóstolo Paulo falando a Timóteo, e falando com pressa. Aqui o apóstolo Paulo já estava na sua velhice, ele próprio, nos versículos anteriores, já tinha anunciado a sua morte, a sua partida. E aí ele vai falar a Timóteo, vai escrever a Timóteo, dizendo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. O que é o presente século? É o mundo. Esse Demas era discípulo do apóstolo Paulo. Esse Demas era um homem de Deus, fazia missões com o apóstolo Paulo, ganhava almas com o apóstolo Paulo, e agora ele se deixa vencer. Por quê? Por quem ele é vencido? Quem que lhe venceu? O mundo. O apóstolo Paulo diz: ele me desamparou porque amou o presente século. O apóstolo Paulo estava em aflição, agora ele ficou sozinho, porque o que estava com ele havia lhe desamparado. Não ficou só, ele ficou com Lucas, mas ele ficou aflito, tanto porque vê Demas amando o presente século e se afastando dele e dos caminhos do Senhor. Ele fica aflito porque ele vê que aquela é uma alma que agora está caminhando para a condenação. Ele fica aflito porque ele vê que perde um grande discípulo. E perde para quem? Perde para o mundo. Que coisa tremenda. Veja que ele fala com uma certa aflição: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E veja que interessante, para onde que Demas vai? Demas, ele abandona, ele desampara o apóstolo Paulo e vai para Tessalônica. Na sequência, você vê que ele caminha para Tessalônica. Ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Mas o que tinha de bom em Tessalônica? Tessalônica era a cidade mais populosa e mais próspera
do antigo reino grego. E ele vai para lá. Certamente ele já sabia o quanto Tessalônica tinha coisas para lhe oferecer. Certamente ele já tinha escutado falar acerca das diversões que haviam em Tessalônica. Certamente as coisas prazerosas de Tessalônica encheram os seus olhos e fez com que ele partisse para lá. O mundo está vencendo um grande homem. O mundo está arrancando um grande homem de Deus dos caminhos retos. O mundo está fazendo o apóstolo Paulo perder um grande discípulo, que era este Demas. Apaixonou-se, amou o presente século, partiu para Tessalônica, porque lá era um lugar que tinha muitos prazeres a oferecer. E eu quero que você entenda o seguinte: nos dias de hoje não é diferente. Hoje existem muitos mais prazeres neste mundo do que naquela época em Tessalônica. Hoje, para onde nós olhamos, nós vemos muitas coisas que são prazerosas, entre aspas, que estão sendo oferecidas para o povo de Deus. E infelizmente são muitos os que estão sedentos. Os que estão hoje sendo vencidos pelo mundo, são muitos os que hoje estão sendo ludibriados pelos prazeres desta vida e estão cedendo a esses prazeres. Alguns não se desviam de imediato, mas esfriam na fé, porque são atraídos pelos prazeres deste mundo, cedem aos prazeres deste mundo. Esfriam na fé, começam a deixar de frequentar a igreja, começam a negligenciar na oração, começam a negligenciar na sua comunhão com Deus, e quando menos espera, já não tem mais forças nenhuma para vir à igreja, e aí caem, afastam-se. E o adversário que vence, qual é? O mundo, os prazeres desta vida. Mas eu poderia falar de outros. Esse Demas caiu. Esse Demas foi atraído pelos prazeres da vida, pelo mundo. Mas se nós fôssemos olhar dentro do Antigo Testamento, já no Antigo Testamento isso acontecia. Homens como Geazi, o discípulo de Eliseu, o grande profeta, ele se sentiu atraído pelas coisas deste mundo. Ele se sentiu atraído pelas coisas materiais, e ele também perdeu o seu chamado. Ele também perdeu aquilo que Deus tinha para a sua vida, pois ele seria o próximo profeta no lugar de Eliseu. Mas devido ter se apaixonado pelos prazeres do mundo, ter sido atraído pelas coisas materiais, pelas coisas do mundo, ele perdeu o que tinha de ganhar e ainda foi acometido de uma doença incurável chamada lepra. Nós poderíamos falar de muitos exemplos de pessoas que foram vencidas pelo mundo, de pessoas que foram atraídas pelos prazeres da vida e perderam comunhão com Deus, e perderam ministério, chamado, dons e a própria salvação. Portanto, nós temos que entender o quanto esse adversário é terrível. E esse adversário se torna ainda mais perigoso, porque ele não nos apresenta algo que nos causa pavor. Ele nos apresenta algo que nos atrai. Algo que nos atrai para o abismo. Algo que é agradável aos nossos olhos. E aí, quando nós voltamos lá para a carta que escreveu o apóstolo João, nós vemos João usado por Deus dizendo assim, no capítulo 2, primeira carta, e versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Demas amou o mundo.
versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tudo isso, amados irmãos, não é de Deus, isso é do mundo. Essas coisas que atraem a nossa atenção, que nos faz desejar, sabe, essas coisas que atraem a nossa atenção, isso não é de Deus, isso é do mundo. E o Senhor Jesus, Ele não quer que venhamos trocar as coisas espirituais para as coisas mundanas. Ele não quer que venhamos trocar a comunhão com Ele com as coisas mundanas. Ele não quer que venhamos trocar a coroa da vida com as coisas mundanas, porque essas coisas mundanas logo passam, é passageiro. Isso é uma ilusão, isso é apenas uma ilusão, é algo que traz um certo prazer, mas que logo acaba, e acaba aquele que foi atraído por esse prazer. Na palavra diz, versículo 17: o mundo passa e a sua concupiscência. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que fecha os olhos para os prazeres do mundo. Quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que não é vencido pelos prazeres do mundo. Quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que consegue dizer não para as atrações deste mundo. Esses fazem a vontade do Senhor. E os que fazem a vontade do Senhor não passam com esse mundo, mas permanecem para sempre. Ou seja, desfrutam da salvação, da vida eterna. É necessário que nos conscientizemos disso. Os prazeres deste mundo são passageiros, tudo isso passa rapidamente, e nós temos que se manter assim firme na presença do Senhor. É fácil? Eu sei que não é, porque o que o mundo oferece é algo muito forte, é algo muito prazeroso, mas nós temos que ser firmes, amados irmãos. Nós temos que entender que logo tudo isso vai passar, mas aquele que estiver firme na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, permanecendo em sua comunhão com Deus, esse não passa, mas permanecerá para sempre. Diga para quem está ao teu lado: vale a pena tu vencer os prazeres deste mundo. Vale a pena tu vencer. Isso requer dedicação, esforço, mas vale a pena você se esforçar. Eu acho lindo a história de José. José no Egito. José no Egito, terra pagã. Hoje se compara mundo com o Egito. Pois é, José estava no Egito. Havia muitos prazeres ali, coisas que atraíam, sim, a atenção de José. Só que José não deixava ser vencido por nada que estava no Egito. Por nada que estava no Egito. O Egito não corrompeu José, mas José, ele mudou a história daquele lugar. O Egito não corrompeu José. O Egito não venceu a José. O Egito não derrubou a José, mas José, ele mudou a história daquela terra. José, ele trouxe adoração a Deus naquela terra, porque quando todo o povo hebreu veio para ser cuidado por ele, inclusive a sua família, certamente ali eles cultuavam ao Senhor, e Faraó não impedia, ainda que servisse a outros deuses, porque reconhecia que o Deus de José tinha lhe dado capacidade para administrar toda aquela terra, toda aquela prosperidade. José mudou a história daquela terra.
José fez com que o próprio faraó reconhecesse que o Deus dele, o Deus de José, realmente era um Deus poderoso. José não se corrompeu, mas mostrou integridade. Ele apresentou a todos os egípcios uma diferença: integridade, sinceridade, capacidade. As pessoas viam a José e contemplava nele algo diferente, era um brilho, era algo diferente que havia em José. O comportamento, a maneira de falar, a forma de se expressar, José era diferente e nada mais era aquilo do que a presença do Deus eterno na sua vida. Mas por quê? Porque ele não se deixou vencer pelos prazeres do Egito. Ele permaneceu firme. Amém? E é assim que hoje nós temos que ser. Agora o camarada quer ser diferente, ele quer estar brilhando, ele quer que as pessoas venham ver nele Deus, mas ele anda se corrompendo com as coisas deste mundo. Como é que isso vai funcionar? Ele quer brilhar, ele quer levantar a mão e quer ver o poder de Deus operar. Ele quer que as pessoas venham ver a luz, o brilho do Espírito de Deus nele, mas ele anda de mãos dadas com esse mundo. Ele não é capaz de renunciar, rejeitar os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida. Ei, ou um ou outro, meu irmão. Você não vai conseguir comer farofa e assobiar ao mesmo tempo. Farofa vai sair. Amém? Ou chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Ou você anda de mãos dadas com o mundo, ou anda de mãos dadas com Deus. Não dá para andar de mãos dadas aqui com o mundo e do outro lado segurando a mão de Deus. Isso não funciona. Ou um ou outro. Ou você é como José, se mantém ali na integridade, vivendo fielmente diante do Senhor, vivendo na presença do Senhor, mesmo estando em um lugar pagão. Ou você se entrega, como Demas, por exemplo. Isso quem decide somos nós. Nós é quem faremos a escolha: andar de mãos dadas com o mundo ou andar de mãos dadas com o Senhor. E sabe o que está escrito aqui? Que coisa linda, carta que escreveu o apóstolo Tiago. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 4, carta que escreveu o apóstolo Tiago. Veja o que diz no versículo 4. Está escrito assim. O versículo começa com essas duas palavras: adúlteros e adúlteras. Isso no sentido espiritual. Adúltero e adúlteras. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de quem, irmãos? De Deus. Ou anda de mãos dadas com o mundo, ou anda de mãos dadas com Deus. Porque se você quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E se você se manter na sua amizade fervorosa com Deus, logo o mundo não vai querer andar de mãos dadas contigo. E por que adúlteros e adúlteras no início do versículo? Porque aquelas pessoas que andam de mãos dadas com o mundo, que são vencidas pelos prazeres do mundo, que são ludibriadas pelos prazeres do mundo, esses estão cometendo adultério. Estão cometendo adultério. Estão traindo o noivo.
Ei, nós temos que estar realmente em fidelidade ao Senhor e rejeitando os prazeres deste mundo. Nós temos que estar em compromisso real, sério com o Senhor e dizendo não para os costumes deste mundo, os prazeres desta vida. Está chegando aí carnaval, eita glória, está chegando aí carnaval. Nesse período de carnaval, sabe, o mundão, ele consegue atrair tanta gente, derrubar tanto crente, ele consegue destruir tantos casamentos, ele consegue destruir tantas vidas. Agora, consegue por quê? Porque falta compromisso, firmeza na comunhão com Deus. Amém, pessoal? Falta compromisso, firmeza na comunhão com Deus. Hoje isso está ficando cada vez mais escasso. Quando chega ao ponto de uma pessoa trocar um culto por uma partida de futebol que passa na televisão, veja como o mundo está forte. Quando chega ao ponto de uma pessoa trocar um culto por causa de por um momento de lazer, sabe, com amigos, veja como as forças do mundo realmente estão fortes. Quando chega ao ponto da pessoa dizer: eu não vou hoje para a igreja não, ainda que seja Santa Ceia, mas eu vou me ausentar hoje, eu não vou hoje para a igreja não, porque hoje eu tenho que fazer uma visita ali, um passeio, e de lá eu vou rever alguns amigos, e aí a gente vai tirar um momento de descontração. Veja como realmente esse mundão está forte. Se você olha para a história da igreja primitiva, você não vê isso. O que você vê são pessoas se reunindo para orar. O que você vê são pessoas evangelizando, e contrapartida o Espírito Santo batizando, pessoas sendo curadas e até ressuscitadas dentre os mortos. É isso que você vê, amados irmãos. Mas nós vivemos em uma época que infelizmente o mundo está vencendo a muitas pessoas, e eu digo a servos de Deus. Vamos ter mais firmeza, vamos de fato permanecer firmemente na comunhão com o Senhor. Não vamos permitir que este mundão nos tire da presença de Deus. Não vamos permitir que este mundão venha nos fazer perecer. Vamos estar sempre lembrando: tudo que há neste mundo passa, mas se eu fizer a vontade de meu Pai, eu não vou passar com este mundo. Eu não vou amar este mundo, nem o que neste mundo há. É isso que está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tudo isto aqui é breve, é passageiro. Tudo isto aqui é breve, é passageiro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não deixe o teu coração se prender às coisas deste mundo. Que o teu coração esteja completamente ligado ao Senhor e não às coisas deste mundo, porque tudo isto aqui é passageiro, tudo isto aqui passa, e passa rapidamente. Mas se você permanecer firme com o Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, você vai permanecer. O mundo vai acabar, tudo vai passar, e você vai continuar permanente. Você vai permanecer, porque você estará junto ao Pai, desfrutando da eternidade, da salvação, da vida eterna. É isso que o Senhor tem para nós. Não deixemos o mundo nos vencer. Não venhamos ser corrompidos por este mundo. Não venhamos nos contaminar com os prazeres deste mundo, desta vida, porque desta forma nós vamos estar desfrutando da vida eterna, da salvação. Nós vamos desfrutar do reino dos céus. Vai depender de cada um. Amém, pessoal? Vai depender de cada um. Você é quem vai decidir, amigo de Deus ou amigo do mundo. Você é quem vai decidir.
amar as coisas deste mundo ou permanecer com o teu coração ligado no Senhor. Você é quem vai decidir, mas isto é realmente um adversário e muito terrível. Não vamos permitir ser vencidos por ele. Não vamos permitir ser vencidos por ele. Pastor, olha, eu não deixo o diabo me vencer. Pastor, o diabo comigo, pastor, o diabo passa mal comigo, pastor, porque, pastor, o que eu oro, o que eu subo um monte, o que eu jejum, o que eu faço vigília, pastor, o diabo passa mal comigo, pastor. Tá certo, louvado seja Deus. Mas quanto aos prazeres desta vida, você está orando, está jejuando, tudo bem. E quando você pega no teu celular, quanto tempo você passa nele, olhando coisas mundanas que te afastam aos pouquinhos de Deus? Você ora, você jejuma, você vem à igreja, amém, glória a Deus por isso. Mas lá no teu colégio, e aquela roda de escarnecedores que te contamina com tantas palavras indecentes, você está conseguindo vencer isso? Não? Pois é, então o mundo está te vencendo. Não vamos permitir que isso aconteça. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos ser fortes, vamos ser firmes no nosso compromisso com o Senhor. Vamos dizer não para aquele que quer nos levar à condenação. Nesse caso aqui, esse adversário, o mundo. Amém. Para a gente finalizar, eu quero deixar esse versículo. Eu quero que você guarde no teu coração esse versículo. O versículo que nós iniciamos, primeira carta que escreveu o apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis, não deixe o seu coração se apegar, se ligar, se unir. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amar o mundo, o amor de Deus não estará em mim. Amém? Diga, eu não vou. Não, mais forte, irmão, eu não vou amar a este mundo, nem aos prazeres que existem nesse mundo. Diga, o meu coração não será dominado pelos prazeres deste mundo. Diga, o meu coração é do meu Deus. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus.